Boa noite, graça e paz. Como diz o salmista, alegrei, como disseram, vamos à casa do Senhor. Então, é motivo de alegria, mais uma vez, estarmos juntos para adorar o Senhor. E para nós iniciar mais um culto em louvor e adoração ao Senhor, eu convido o irmão Weber que esteja assim, orando ao Senhor. Vamos orar. Amadíssimo Deus, obrigado pela vida do pastor, dos irmãos e das crianças. É isso que eu te peço. Amém. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em Filipenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. Que diz: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão em espírito, se alguns entranhais afeto e compaixão. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada fazeis por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas anipulou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhes deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera tanto em vós o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração, sem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual preservai como astro no mundo. Amém? Vamos estar assim louvando. Sou diferente. Sabem
Esse mês, o Ministério Infantil está à frente de todas as programações e nós temos um tema e uma divisa. E quem vai dizer bem bonito para nós hoje é o Mateus e a Ana Júlia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. O tema desse mês do Ministério Infantil é: Eu sou o sal da terra e a luz do mundo. E a nossa divisa se encontra aí. Mateus 5, 13a e 14a, que diz: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Amém. Nós temos uma música oficial, Sal e Luz da Terra, e a professora do Ministério Infantil vai estar, sim, apresentando. Glorifiquem ao Pai que está no céu. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Sou sal da terra e luz do mundo. Sou sal da terra e luz
Sim, de fato, nós viemos ser sal e luz nessa terra, né? Agora nós vamos assistir aqui um vídeo com a nossa líder do Ministério Infantil, a irmã Marciana, uma discussão reflexiva. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. É uma alegria muito grande sempre poder estar compartilhando da palavra do Senhor com os irmãos. E neste mês que nós estamos falando sobre ser sal e luz, sobre fazer a diferença no mundo, nesta noite eu trouxe para vocês uma discussão reflexiva que vai falar exatamente sobre isso, que é intitulada Ser luz é adorar a Deus com o nosso estilo de vida. Ser luz é fazer a diferença. Somos desafiados a viver um estilo de vida diferenciado, de maneira que o mundo veja o brilho de Cristo em nós e não o reflexo da aparência, da autojustificação de uma religiosidade farisaica, mas uma luz que revela o caráter de Jesus, partindo de dentro para fora, algo que precisa ser exteriorizado na prática da vida diária, amando, perdoando, acolhendo, admoestando, falando a verdade um ao outro, suportando. Isso é ser luz. Um estilo de vida que reflete o caráter de Cristo causará um efeito poderoso nos corações mergulhados nas trevas pelo pecado. Vidas sem esperança, amarguradas, carentes da graça de Deus, vidas sem Cristo. O diabo cegou-lhes o entendimento, levando-os a uma cegueira espiritual, pois estão caminhando em trevas. E nós, que somos luz, devemos levar a essas pessoas a luz de Cristo. A luz de Cristo brilha no discípulo que se dispõe a adorar seu mestre e Senhor. Inevitavelmente, o verdadeiro discípulo não medirá esforços para imitá-lo, não sentirá mais disposição para andar nas trevas, mas sim na luz. Sentirá profunda alegria quando perceber que pelo seu testemunho de vida, almas foram alcançadas pela graça de Deus e não se envergonhará em dizer que Cristo é o seu Senhor e que grandes maravilhas Ele fez em sua vida. Que sejamos sempre luz de Cristo. E eu peço que os irmãos, que os amigos que estão nos acompanhando nesta noite estejam refletindo sobre este tema. Não só este mês, mas durante toda a nossa vida. Porque, como a palavra do Senhor diz, nós fomos alcançados pela graça de Deus. Nós somos retirados das trevas para ser luz e para fazer diferença na vida daquelas pessoas que nós amamos. Porque nós temos a missão, é uma importante missão, de levar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas que ainda não conhecem. Porque o amor do Senhor por nós é algo maravilhoso e ele precisa ser compartilhado com todas as pessoas. Esta é a nossa missão. Nós devemos ser discípulos que devemos nos parecer com Cristo e nós devemos sentir sempre a alegria de compartilhar deste amor com as pessoas e que possamos sempre ser sal e luz nesta terra. Amém. Deus seja louvado. Agora nós vamos estar assim louvando ao Senhor. Brilha por ti. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Dá mais a pensar que não é minha luz, mas é um não com Deus que um brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem eu querer. Por isso mesmo eu preciso orar que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa
possa te enxergar, fazem com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. E às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar, faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar, faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Agora nós vamos estar assim orando pelo nosso missionário Francisco Praça, que vai estar assim trazendo a palavra aos nossos corações. Amadíssimo Deus, Pai eterno, obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor permitiu realizar até aqui. Nesse momento, meu Pai, queremos colocar a vida do missionário Francisco em Tuas mãos, que vazio de si, meu Pai, cheio do Espírito Santo, ele possa trazer a palavra, meu Pai, aos nossos corações. Desde já, obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos e amigos. Meu desejo é que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês na noite dessa quarta-feira. Para mim é um privilégio poder compartilhar um pouco mais da palavra de Deus nesse momento com os irmãos, a fim de edificá-los e ao mesmo tempo também ser edificado pela palavra que será transmitida nessa noite. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Mateus, capítulo 5, o versículo 13. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 5, 13. Vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vamos orar ao Senhor, nosso bom Deus. Senhor Deus e Pai de Jesus Cristo, eu te louvo por esse momento, te louvo por tua palavra, te louvo, Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de aprender mais acerca daquilo que nós somos, acerca da nossa responsabilidade devido àquilo que nós somos aqui nesse mundo. Eu te louvo, Deus bendito,
porque o Senhor nos dá o privilégio de a cada dia crescermos diante do Senhor. O Senhor nos dá o privilégio de, como igreja, sermos edificados, conhecendo mais e mais a Tua pessoa. Quero suplicar nesse momento que o Senhor abra nossos olhos espirituais, a fim de que nós conheçamos a Tua verdade e, conhecendo tal verdade, nós possamos praticá-la. Rogo ao Senhor que nós honremos e glorifiquemos o Teu bendito nome, para a Tua própria honra. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. O Senhor diz no verso 13, vocês são o sal da terra. Então, eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite, apenas nessa primeira parte do verso 13. Vocês são o sal da terra. Esse verso está contido naquele grande sermão conhecido como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, em que o Senhor, em primeiro lugar, define aquilo que são os cristãos. A gente vê aí uma definição, ou várias definições, do que são os cristãos, e logo após ele fala sobre as suas responsabilidades, o que é que eles devem fazer. Então é muito importante nós olharmos o Sermão da Montanha dessa maneira, aquilo que os cristãos são e aquilo que os cristãos devem fazer. Eu quero dividir esse texto em 3 observações, primeiramente, e logo após eu quero falar sobre as propriedades do sal, 2 propriedades. As 3 observações acerca dessa primeira parte do texto são uma afirmação em segundo lugar, uma afirmação acerca dos discípulos, em terceiro lugar, uma afirmação acerca dos discípulos dita por Jesus. Então, essas 3 primeiras observações precisam ser ditas antes da gente falar sobre as propriedades do sal. Em primeiro lugar, uma afirmação. Então, o texto que nós acabamos de ler, vocês são o sal da terra, é uma afirmação, porque é muito importante nós olharmos esse texto e ver como uma afirmação e não como uma ordem. Jesus não está dizendo, vocês devem ser o sal da terra. Ele está dizendo, vocês são o sal da terra, aquilo que eles são. Se eles são o sal da terra, então eles viverão como o sal da terra. É uma afirmação da mesma maneira que Atos 1:8 também é uma afirmação, quando Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas. É uma afirmação profética, né, de algo que iria acontecer. Então não é uma ordem, é uma afirmação. É muito importante nós olharmos esse texto como uma afirmação e não como uma ordem, ainda que a gente encontre várias e várias ordens aqui no Sermão da Montanha. Esse trecho é uma afirmação acerca dos discípulos. Em segundo lugar, não é uma afirmação acerca de todo mundo. Jesus não está dizendo que todo mundo é o sal da terra, todas as pessoas que estão nesse mundo são o sal da terra. É uma afirmação acerca apenas dos seus discípulos, da sua igreja, do seu povo. Por que a gente pode dizer isso? Porque o Sermão da Montanha inicia no versículo 13, aliás, no versículo 1 e 2, dizendo o seguinte, ao ver Jesus as multidões, subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Versículo 2 diz, então ele passou a ensiná-los. Então ele está ensinando os seus discípulos. Eles se aproximaram e Jesus diz uma afirmação acerca dos discípulos, dos cristãos. A igreja do Senhor é tida como o sal da terra. Não é dito a respeito de todo mundo, mas a respeito apenas daqueles que lhe pertencem. São os discípulos de Jesus que são o sal da terra. É como se Jesus dissesse, já que vocês me pertencem, me seguem, então vocês são o sal da terra, vocês viverão como o sal da terra. Vocês são o sal da terra, então devem viver como o sal da terra, ainda que aqui não seja uma ordem. Nós vamos ver o modo de vida de um cristão que é sal da terra. No decorrer do Sermão da Montanha, nós vamos encontrar ordens para os cristãos que vão demonstrar para esse mundo que, na realidade, eles são o sal da terra. Jesus conclui, ou quase que conclui o Sermão da Montanha, falando sobre a árvore e o seu fruto.
ele falando sobre os falsos profetas, mas isso também pode ser aplicado a cada pessoa, que se vocês são sal da terra, vocês viverão como sal da terra. Vocês são comparados a árvores boas que dão frutos bons e não a árvore má que dá fruto mau. Vocês são, então vocês vão produzir aquilo que são. Vocês são sal da terra, viverão como o sal da terra. A afirmação acerca dos discípulos. E em terceiro lugar, a terceira observação é que é uma afirmação acerca dos discípulos dita por Jesus. Não foi dita por qualquer pessoa. Essa afirmação foi dita pelo Senhor. Não foi dita pela liderança religiosa dos judeus, nem mesmo foi uma declaração da religião judaica acerca dos discípulos. Nem mesmo os discípulos saíram por aí se auto-intitulando sal da terra. Eu sou o sal da terra. Não saíram por aí com uma camiseta escrita eu sou o sal da terra, exibindo para todos os judeus notarem. Não. O Senhor foi quem disse que eles são o sal da terra. Justamente aquele que conhece o coração pecaminoso daqueles discípulos que o estavam seguindo. Por que Jesus disse que eles são o sal da terra? Porque Jesus ia transformá-los, ou já estava transformando eles de tal maneira para fazerem a diferença em um mundo tão corrompido. Não porque eles poderiam salgar o mundo por si mesmos, mas porque o próprio Senhor os escolheu para irem e darem muito fruto aqui nesse mundo pecaminoso. Então, foi uma declaração dita por aquele que conhece, sonda o coração humano, conhece suas fraquezas, suas vilezas, sua pecaminosidade, que conhece aquilo que realmente nós somos. Ele faz essa declaração extraordinária acerca daquilo que os discípulos são. Vocês são o sal da terra. Então, resumindo, essas três observações acerca dessa primeira parte de Mateus 5,13 é uma afirmação, não é uma ordem. É uma afirmação acerca dos discípulos, não acerca de todo o mundo, mas acerca da igreja do Senhor. A igreja do Senhor viverá como sal da terra e é esperado que ela viva como sal da terra. É uma afirmação acerca dos discípulos dita pelo próprio Senhor, e não por qualquer pessoa, mas por aquele que sabe aquilo que nós fazemos, como diz o Apocalipse, aquele que conhece as nossas obras, que conhece as profundezas da alma humana. Em segundo lugar, eu quero tratar sobre as duas propriedades do sal. Pelo menos duas propriedades, aquelas que mais nós conhecemos. Na época de Jesus, o sal possuía essas duas propriedades, ainda possui, mas utilizamos mais o sal em nossos dias não por causa da segunda propriedade, mas por causa da primeira. A primeira propriedade diz respeito a ser essencialmente diferente do alimento em que é colocado, e se for retirado, todo mundo vai notar a sua ausência. Então, o sal é essencialmente diferente do alimento em que ele é colocado. Se alguém então come algo sem sal, então qualquer pessoa vai notar logo que essa comida, esse alimento está sem sal. Qualquer pessoa nota. Então, a primeira propriedade do sal é dar gosto, é dar sabor, porque ele é diferente de qualquer tipo de alimento. Ele muda completamente o alimento em que ele é colocado. E se é retirado, as pessoas também notam. Assim é o discípulo de Jesus. Assim é a igreja do Senhor. Ela é essencialmente diferente do mundo em que é colocada. Diz, vocês são sal da terra. E se ela for retirada desse mundo, as pessoas também notarão a sua ausência. Aí é o grande problema, né? Se a igreja é essencialmente diferente desse mundo e ela, se for retirada desse mundo, as pessoas também perceberão a sua ausência. Quando uma igreja deixa de existir em um local e as pessoas não notam a sua ausência, certamente essa igreja não estava vivendo como sal da terra. E a gente pode aplicar isso de maneira particular. Se eu, como cristão, e você, como cristão, somos chamados de sal da terra, e nós, ao partirmos dessa vida, as pessoas não notarem a nossa ausência, a diferença que fazíamos quando estávamos em vida, então nós não vivemos como sal da terra. E esse é um grande problema, né?
viver como todo mundo, como a maioria das pessoas tem vivido, é um problema. Se a igreja está se conformando a esse mundo, está tomando gosto do mundo e não está dando gosto ao mundo, então é um grande problema. O Senhor, antes de fazer essa declaração, mostra maneiras práticas de o cristão viver como sal da terra. Quais são as evidências de que o cristão está sendo o sal da terra aqui nesse mundo? Eu disse no começo dessa mensagem que o Sermão da Montanha é dividido em duas partes: aquilo que os cristãos são e aquilo que os cristãos devem fazer. Essa primeira parte é aquilo que os cristãos são. O Senhor diz: vocês são sal da terra. Mas como ser sal da terra? Ou como evidenciar que nós estamos vivendo como sal da terra? Os primeiros versículos de Mateus 5, as bem-aventuranças, nós encontramos as declarações daquilo que o cristão é. Em primeiro lugar, Jesus diz: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres em espírito é aquele que não se vangloria diante de Deus, é aquele que não é dirigido pela sua moralidade, é aquele que reconhece a sua pecaminosidade diante de Deus, aquele que reconhece a vileza e a maldade do seu coração, aquele que não se vê como alguém justo diante de Deus, mas como pecador, como aquele publicano: tem misericórdia de mim, o pecador, e não como o fariseu que ficava se comparando aos outros. Então, é a pobreza bendita de espírito. Essa é uma definição, ou é uma das evidências de como o cristão ou é uma das evidências de que o cristão está vivendo como sal da terra. Enquanto o mundo se vangloria, anda se comparando um com o outro, o cristão com ninguém se compara, mas diante de Deus ele se vê como um miserável pecador, pobre de espírito. Uma outra maneira de o cristão mostrar que está sendo sal da terra é quando ele chora. Ele não chora porque está sendo castigado pelo seu pecado. Ele não chora porque simplesmente está sendo maltratado pelas pessoas ou por causa da situação econômica que está enfrentando. Ele chora por causa dos seus pecados. Ele chora por causa dos pecados do mundo. Ele chora porque o nome do seu Deus e do seu Pai está sendo afrontado. Então, esse é um bem-aventurado. Enquanto o mundo celebra a alegria em pecado, o cristão lamenta o seu pecado em choro. Aquele que chora, então, por causa dos seus pecados, evidencia que está sendo sal da terra nesse mundo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu não estou falando sobre as promessas para os bem-aventurados, eu estou falando apenas sobre as características dos bem-aventurados, porque as características são evidências daquilo que os cristãos são. Como diz Jesus, são o sal da terra. Bem-aventurados os mansos, enquanto o mundo se vinga daqueles que lhe fazem o mal, o cristão responde à maldade que é praticada contra ele com mansidão, a exemplo de nosso Senhor, que era manso e humilde de coração. Em quarto lugar, Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça própria? Não. Fome e sede de justiça de Cristo. Uma fome e sede de justiça em seu próprio coração. Uma fome e sede de justiça de Deus reinando aqui nesse mundo. Ao mesmo tempo, um reconhecimento de que nele não há justiça própria e depende exclusivamente da justiça que procede de Jesus Cristo. E por isso, ele deseja ansiosamente, do mesmo jeito que deseja o alimento, a justiça de Deus que procede da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus diz: bem-aventurado, feliz. Isso é uma evidência de alguém que está vivendo como sal da terra aqui nesse mundo. O Senhor continua e diz: bem-aventurados os misericordiosos. Os misericordiosos também evidenciam que estão vivendo como sal da terra aqui nesse mundo. Aquele que se compadece da miséria dos outros, não aquele que é indiferente à situação do pobre pecador diante de Deus e diante das pessoas. Enquanto o mundo despreza os miseráveis, o cristão ele deve se compadecer e fazer algo por aqueles que vivem nessa situação. Uma outra
característica que demonstra que o cristão está vivendo como sal da terra, no verso de número 8, é a limpeza de coração, pureza de coração, quando o Senhor diz: bem-aventurados os limpos de coração. Enquanto o mundo procura exibir a sua beleza e a sua limpeza externa, o cristão se preocupa com a sua pureza interna. Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração. E quem são os limpos de coração? Apenas aqueles que são limpos pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 9, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores. Isso é muito bonito, porque os pacificadores são aqueles que promovem a paz. Não a paz para que as pessoas vivam distantes de Deus, mas a paz entre as pessoas e Deus, e entre as pessoas e pessoas, né? Então, o Evangelho faz isso na vida do cristão, e o cristão que é sal da terra vai promover a paz no sentido de levar primeiramente a paz entre o ser humano e Deus. Ele vai ser um pacificador, aquela mensagem de reconciliação que chama os cristãos, ou que chama o mundo rebelde a se reconciliar com Deus. Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores. Enquanto o mundo promove uma paz sem se importar com o relacionamento entre as pessoas e Deus, o cristão promove a paz em primeiro lugar entre as pessoas e Deus, e em segundo lugar entre as pessoas. Bem-aventurados os pacificadores, levam o evangelho da paz. E em último lugar, Jesus diz: aqueles que são perseguidos por causa da justiça, eles são bem-aventurados. Aqueles que são perseguidos, como diz o versículo 11, por sua causa, eles são bem-aventurados. É uma maneira de demonstrar que se está vivendo como sal da terra e luz do mundo, quando se é perseguido por causa da justiça de Cristo, por causa do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a perseguição, o sofrimento injusto por ser seguidor de Jesus Cristo é evidência de que o cristão está vivendo nesse mundo como o sal da terra. Então, a gente encontra aqui algumas maneiras práticas de demonstrar perante Deus e perante o mundo que nós estamos vivendo como sal da terra. Essas declarações de Jesus nas bem-aventuranças demonstram claramente que o cristão está vivendo como sal da terra, e demonstra claramente também se nós não estamos vivendo como sal da terra. Então é muito além daquilo que a gente imagina. Ser sal da terra não é simplesmente cantar uma música gospel, vestir uma camiseta com alguns escritos bíblicos, alguma coisa. Não é simplesmente mudar o palavreado, não é simplesmente mudar o modo de vestir, ainda que essas coisas aconteçam. Não é simplesmente participar de algumas atividades da igreja ou de todas as atividades da igreja, não é simplesmente orar e dar o dízimo, mas é acima de tudo ser isso. É acima de tudo ser manso, pobre de espírito, ser misericordioso, compassivo, ser pacificador, aquelas coisas que a gente falou aqui nesses versos primeiros aqui do Sermão da Montanha, do capítulo 5. Então, nós encontramos essas características que demonstram que o cristão está vivendo como sal da terra. O mundo em que o cristão é colocado é afetado por sua presença, é afetado positivamente e não negativamente. O mundo odeia, mas o cristão está aí para fazer a grande diferença. E quando o cristão é retirado desse mundo, também o mundo percebe a sua ausência. Não é que o mundo sentirá a sua falta, porque o mundo pecaminoso odeia os cristãos, mas ele notará a ausência, pessoas notarão a ausência do cristão quando ele é retirado dessa terra. O pastor Isaltino, de saudosa memória, disse certa vez que fulano de tal, ao morrer, deixou esse mundo mais pobre. É assim em relação à morte do cristão. O mundo se torna mais pobre porque morre um cristão. Não é o céu que se torna mais rico, mas o mundo se torna mais pobre porque perde uma das suas preciosidades. Em segundo lugar, eu quero falar sobre a segunda utilidade, segunda propriedade do sal, que é preservar o alimento da podridão. Essa é a segunda utilidade ou propriedade do sal. Eu disse que o sal em nossos dias não é tão utilizado, a não ser para carne de sol,
para preservação do alimento, porque nós temos geladeira. Mas até um tempo atrás, as pessoas que não tinham geladeira utilizavam o sal justamente para preservar a carne, especialmente a carne, da podridão, da putrefação. Então, era muito importante que a carne tivesse sal, muito sal. E se o alimento, se a carne apodrecesse, as pessoas diziam, não tem sal, ou não foi colocado sal o suficiente. Por isso que aconteceu a putrefação. Do mesmo modo, eu acredito plenamente que Jesus tinha em mente mais essa característica de preservação do alimento. Porque o sal no tempo de Jesus, ele era muito utilizado com essa utilidade de não permitir que o alimento se apodrecesse. Ele era essencial para quem não tinha, então, geladeira como nós temos hoje. Era como se o Senhor Jesus dissesse, vocês são responsáveis por diminuir a podridão moral e espiritual desse mundo. Do mesmo modo que o sal é colocado no alimento para evitar a podridão, vocês são colocados ou foram colocados nesse mundo para evitar a podridão moral e espiritual dele. E se não forem os cristãos os responsáveis por diminuir ou adiar a podridão espiritual, quem será? Será alguma instituição religiosa qualquer? Será alguma instituição política ou políticos? Serão médicos? Serão profissionais de saúde? Serão militares? Serão qualquer outra pessoa? Autoridades militares e civis? Não. É a igreja a responsável por evitar e por diminuir a podridão espiritual em que o mundo está envolvido. Essa é uma utilidade muito importante e isso mostra a tamanha responsabilidade da igreja em relação a esse mundo. A partir do momento em que a igreja do Senhor deixar de salgar o mundo, a podridão espiritual e moral vai tomar conta desse mundo. O pastor costuma dizer uma coisa interessante, retira a igreja do mundo. Algumas pessoas costumam dizer também, retira a igreja do mundo e você vai notar em que o mundo vai se tornar. Alguns até interpretam aquele texto de 2 aos Tessalonicenses, que o que está detendo a atuação do anticristo é a igreja, embora eu não entenda que seja a igreja. Mas, quando nós olhamos de uma maneira bíblica, a igreja é responsável pela preservação moral desse mundo, e que se ela for retirada desse mundo, o mundo vai se tornar um inferno, simplesmente por causa da sua ausência. Então veja só como é importante a presença da igreja do Senhor no mundo. A gente não está falando sobre uma denominação, porque infelizmente existem denominações religiosas que, em vez de afetarem positivamente o mundo, em vez de preservar um local da podridão espiritual, eles se envolvem e ao mesmo tempo se apodrecem juntamente com o mundo. Infelizmente isso tem acontecido em nossos dias. A gente está falando sobre a igreja do Senhor, que faz grande diferença nesse mundo e desacelera esse processo de putrefação espiritual e moral. Então essa é uma das responsabilidades do cristão. Isso nos leva a aplicar isso à nossa própria vida. Veja só como nós somos necessários nesse mundo, embora não indispensáveis, nós somos necessários como cristãos nesse mundo. Embora o Senhor possa usar qualquer pessoa, mas o Senhor nos coloca nesse mundo como responsáveis por preservar esse mundo da podridão espiritual e moral. Isso nos leva a entender que nós devemos ter uma vida espiritual e moral saudável no Senhor. E por causa do Senhor, nós devemos ser para que nós possamos fazer de acordo com o Sermão da Montanha. Então nós vemos essas duas propriedades do sal da terra. Salgar, dar sabor ao local em que nós somos colocados e preservar o mundo da podridão espiritual e moral em que nós somos colocados.
Então, como cristãos, nós devemos influenciar positivamente esse mundo pecaminoso. É responsabilidade minha e é responsabilidade sua fazer a grande diferença nesse meio, a ponto de que, quando nós partirmos desse mundo, as pessoas sintam falta. Não que as pessoas celebrem, não que as pessoas simplesmente façam que nem fizeram com o rei, nem sequer lamente, mas que digam, como disse o Isaltino, o pastor Isaltino, esse mundo ficou mais pobre porque fulano de tal partiu. Que seja dito assim não apenas sobre grandes líderes cristãos, mas a respeito de você, a respeito de mim, a respeito de cada um de nós que dizemos ser cristãos, que façamos a diferença onde nós estamos colocados, na nossa família, escola, seja no emprego, seja onde for que nós formos colocados, nós possamos fazer a grande diferença, sermos influenciadores, salgarmos, sermos essencialmente diferentes do meio onde nós estamos inseridos, diferentes de maneira positiva. Aquelas características que nós vemos lá nas bem-aventuranças. E que nós, como cristãos, venhamos entender a nossa grande responsabilidade de preservação desse mundo da podridão espiritual e moral. Nós venhamos ter uma vida saudável espiritualmente falando e moralmente falando. Ainda que o cristão não seja salvo por sua moralidade, é esperado que ele tenha uma vida moral, não por causa de si mesmo, mas por causa de Cristo. Não uma falsa moralidade, mas uma vida ética, viva, tão somente dependente da pessoa de Cristo, e ao mesmo tempo reconhecendo que somos pobres de espírito diante do Senhor. Nós temos essa grande responsabilidade, ao mesmo tempo um privilégio, porque o nosso próprio Senhor Jesus foi, em primeiro lugar, o sal da terra e luz do mundo. Ele é, por excelência, aquele que dá sabor a todas as coisas, aquele que faz a grande diferença nesse mundo, aquele que realmente influencia positivamente todos aqueles que o seguem. Ele é aquele que diminui e retira a putrefação espiritual e moral da humanidade. Então, que eu e você possamos viver nele, sendo sal da terra e luz do mundo. Que o Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, meus amados irmãos e amigos. Nós concluímos essa mensagem e vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nós possamos praticar as verdades aqui aprendidas. Deus e Pai, eu te louvo por tua graça, por tua bondade, por teu amor, por teu favor, e eu te agradeço, porque nós temos tamanha responsabilidade por causa daquilo que nós somos. E agora, Deus bendito, eu rogo ao Senhor que, unidos a Cristo Jesus, nós possamos desenvolver essas duas propriedades como cristãos sadios, que fazem a diferença no meio em que nós somos colocados, como cristãos que não são influenciados por esse mundo mal, mas que são influenciadores desse mundo mal para o bem. Nós suplicamos a Ti, Deus bendito, que nós possamos também, como cristãos, entender a nossa tamanha responsabilidade de desacelerar esse processo de putrefação espiritual, que vivamos como pessoas saudáveis espiritualmente e moralmente falando, como pessoas que dependem exclusivamente de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a nossa oração em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam pelo nosso canal e voltaremos no domingo, às 9 horas da manhã, e no domingo à noite, às 7h30, aqui no templo presencial e online também, para quem não puder vir. E Heber tem um recado todo especial para deixar aqui para vocês. Deixe seu joinha. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês grandemente.